olha tudo que a escola está fazendo, fica de olho nas nossas ações, porque escola de governo é só notícia boa. E falando em coisa boa, quando eu conheci o professor Luiz Carlos Morente, ele já vinha desempenhando um trabalho fantástico. Ele tirou o Mato Grosso do Sul do último lugar em captação de recursos. Chegamos a primeiro lugar. Foi um trabalho fantástico que o professor Morente fez, porque ele acredita na coisa certa e é só na formação, na capacitação que nós conseguimos chegar. Então, para nós é uma honra para a Escola de Governo, para a nossa diretora-presidente, a doutora Ana Paula Martins Pereira de Assunção, em ter em nossos quadros um credenciado como o professor Morente. E eu sou testemunha, referência nacional. Todas as vezes que fomos a Brasília para tratar de recursos, gestão de convênios, o professor Morente era sempre o convidado para passar para nós a experiência que ele desenvolveu no Mato Grosso do Sul. Então, professor, obrigado. Antes que o senhor comece a falar da escola, eu vou falar do senhor, porque o senhor é que merece. Obrigado. É isso, uma boa palestra para vocês. Perguntem muito, porque o professor sabe tudo. Bom dia a todos e a todas. É de fundamental importância essa capacitação que nós estamos. Morente, só 2024, a Agraer captou mais de 90 milhões de reais. Legal. Em emenda federal, grande maioria de emenda federal. Nós temos aí próximo de 230 milhões de reais em execução, em convênios, vamos dizer aí, uns 90% emenda federal, não é isso, Evandro? Eu tenho orgulho da equipe que nós temos aqui na Agraer, porque aonde nós andamos aí, nós somos referência na execução desses convênios. Mas as duras penas, viu, professora? Porque é muito burocrático o sistema e a gente... Hoje eu vou fazer meu choro e eu faço para o governador, para o Jaime, para todo mundo. Nós temos um gargalo grande na SAD na hora de fazer as licitações. Nós preparamos todos os processos, corremos atrás, mandamos para o Ministério, temos o ok do Ministério. Chega aqui, nós não conseguimos executar essas licitações por problemas diversos. Passou-se aí um tempo, nós temos que refazer tudo. Então é um retrabalho constante que nós temos que fazer. Eu acho que nós precisamos dar uma melhorada na gestão desses convênios dentro do governo do Estado. E eu acredito, junto com vocês, que a escola de governo, com essas pessoas experientes que trabalham há tanto tempo nisso aí, sabe, é o caminho. E os nossos técnicos estão aqui para se capacitar, aprender e correr atrás. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos aqui na nossa casa. A hora que precisar, a Agraer, a Casa da Agricultura Familiar, dos pequenos agricultores no Estado. Nós estamos nos 79 municípios, nós temos representantes com os mais diversos problemas para a gente resolver. E, sobretudo, um grande agradecimento aos nossos técnicos. Vi a casa cheia, todo mundo querendo aprender para cada dia nós fazer melhor. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos. Bom dia! Bom dia! Pode ser melhor, né? Vamos lá de novo. Bom dia! Bom dia! Valeu! Vocês sabem quantas mulheres existem aqui hoje, sentada? 28. Parabéns às mulheres. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer a Deus por esta grata e ímpar oportunidade. Essa manhã fria de agosto, onde nós ainda iniciamos o trabalho lá com o álbum seriado, né, Traninho? E hoje a gente tem dificuldade de utilizar essas ferramentas modernas, porque quando apareceu o retroprojetor na minha vida, foi
evolução. Começamos nessa casa em 1981. Projeto Guatambu. Governador Pedro Pedrocian. 30 técnicos, mais 30 agrônomos e mais 30 extensionistas rurais. Eu tinha apenas 21 anos de idade. Hoje eu tenho 65. Aqui foi a minha melhor e maior escola de todos os tempos. E ainda tem muitos que não reconhecem a extensão rural como a extensão rural. Que pena. Mediocridade deles. Pena deles. Melhor escola do ser humano chama-se extensão rural. Você trabalha com necessidades de pessoas. E nós vamos falar de necessidade de pessoas aqui. Já tivemos aqui outras vezes também de casa cheia. Mas tinha mais gente. Lotado. O lema da extensão rural, Tranim, não é quantidade, qualidade. Mudamos a realidade de uma comunidade chamada Lagoinha, em 1996, em Costa Rica. Tudo isso está no livro que eu estou terminando. Já estou de 3 partes, já tem 2 escritas. E como ele fala por temáticas, e cada temática tem início, meio e fim, então tem lá inúmeros cases de sucesso que nós trabalhamos durante toda a vida de extensão rural, e até hoje a extensão rural. Não é porque eu saí da Empaer, trabalhei 16 anos a fio, e hoje eu também não continuo com a extensão rural. Ela está no sangue da gente. Até porque eu sou filho de pequeno produtor rural, do conceito antigo de pequeno produtor rural. Não era agricultura familiar ainda. E tive o privilégio de trabalhar nos 79 municípios do estado. Não 80, porque só tem 79. Eu posso dizer a vocês com toda a convicção, a realidade dos 79 municípios são uma radiografia, iguaizinhas. Só muda a localização geográfica. Simples assim. Porque nós estamos falando de necessidades de pessoas. E principalmente o agricultor familiar é o que mais tem necessidades. Porque ele vive lá 24 horas. E nós, graças ao bom Deus, estamos na cidade. Com muito mais conforto. Com muito mais tranquilidade. Mas tudo que nós fazemos é pensando neles. Somos servidores públicos, empregados deles. E temos a obrigação de propiciar as melhores entregas. E só de nós sabermos que nós vivemos num ambiente fantástico, abençoado por Deus, que é o Parque dos Poderes, nessa casa maravilhosa, é preciso entender que depois dessas paredes, nós temos milhões de pessoas que dependem das nossas decisões. É simples assim. Não tem o que complicar. E por que o livro que nós estamos escrevendo? Porque é uma pena, os meus amigos estão indo embora, Tani. Quantos extensionistas renomados, elibados, de inteligência ímpar, estão indo embora e levando consigo o maior patrimônio do estado de Mato Grosso, do Brasil e do mundo, que é o conhecimento. É a informação. Não é concebido mais isso. Quem sabe ele pode inspirar outros talentos a escrever sua história, a deixar o seu legado. Que se uma pessoa fizer uso dela, a gente já dá por satisfeito. Porque nós temos o efeito multiplicador. Comunidade da Lagoinha, nós tínhamos uma resistência enorme, para vocês terem uma ideia, ela estava ainda na era do carro de boi. Todo o transporte interno era carro de boi. Era uma comunidade de famílias, onde eles tinham atritos constantes entre eles. E chegando, eu era presidente do Sindicato Rural Patronal de Costa Rica na época, chegando até nós, aquela demanda, óbvio, de extensão rural, e começamos a pensar de que maneira que nós vamos atender a Lagoinha. E sabe por onde nós começamos? Pelas mulheres. Lembra da Brasilina, Tranim? Uma extensionista brilhante, trabalhou no Senar, não sei onde está hoje, mas a Brasilina,
sentado com ela, já instrutora do Senar, nós discutimos uma estratégia do Lagoinha. Aproveitamento de alimentos. Que as pessoas lá passavam fome e a comida na porta de casa. É preciso mostrar outros olhares para essas pessoas. Maneira de ver o mundo diferente. Colocar para elas o mundo mais fácil de se viver. É tudo muito simples. A preguiça aguda do ser humano faz com que ele se acomode. Ele não exercita a inteligência que Deus lhe deu de graça. É muito bom ficar confortavelmente em casa, enquanto as pessoas passam necessidade. Mas o importante é que vocês existem. Obrigado por vocês estarem aqui hoje. E nós vamos enaltecer o que vocês fizeram. Mas como nós estamos sempre em processo de melhoria, a gente vai pontuar também onde é que pode ser melhorado e ajustado, porque o processo já existe. Precisa ser respeitado, valorizado, enaltecido. Hoje nós vamos falar de gestão de convênios federais. Mas quando eu falo gestão de convênios federais, estou falando de recurso público. Não importa se ele é de Estado, se ele é federal, se ele é de uma parceria como essa. Não importa, todo ele é um recurso público, que nós temos a responsabilidade de fazer uma boa gestão, ter uma boa entrega, para que o nosso público-alvo seja realmente atendido. Então vamos falar um pouquinho. A força da agricultura familiar é uma palestra personalizada. Cada slide foi construído com muito carinho, pensado em vocês. Mas não é um trabalho de capacitação. E vocês vão lembrar dessa palavra, sensibilização e conscientização, né, Trani? A gente trabalhou muito isso, toda a filosofia da extensão rural. E a gente continua, no mesmo ritmo. Nós temos que conscientizar, sensibilizar as pessoas da sua importância. E depois, o que pode ser feito para melhorar o nosso processo de entrega. Eu e o menino Alexandre Baís, foi delegado pelo governador Eduardo Riedel, para que nós fizéssemos um monitoramento dos convênios. E nós fazemos isso dioturnamente, porque não há necessidade, inclusive, de estar lá, sentado por trás da mesa. A gente faz à noite, acompanha o processo. Se tiver algum problema, o Alexandre está sempre ligando, entrando em contato. Muitos de vocês que trabalham na área de projetos já passaram por isso. Mas sempre na preocupação de melhorar o processo. Diminuir a demora nas entregas. E a gente sabe também, foi dito aqui pelo Washington, que muitos cenários não dependem de vocês. São cenários externos que interferem no processo. Todos nós sabemos disso. Mas entendendo também que cada convênio, ele é um objeto. E cada objeto representa uma entrega. E se essa entrega ela está acontecendo, porque lá tem uma realidade que necessita de uma intervenção. É preciso mudar a realidade daquelas pessoas, sempre procurando a melhoria de vida dessas pessoas. Então, cada convênio que vocês trabalham aqui, e vocês são um dos campeões em captação no Estado, nós estamos falando de entregas. Para isso, nós criamos, para auxiliar o processo, uma ferramenta importante, rede interna de convênios. Quem aqui participa da rede? Isso. Obviamente que só os técnicos que trabalham com convênios, né? Mas eles também têm um efeito multiplicador. Dúvidas, inclusive na parte de execução, esses técnicos são responsáveis de estar repassando e orientando a melhor forma de execução. Nós participamos das redes nacional, saúde e educação e a rede de parcerias, que começou com a rede Siconv. E aí, por conta do volume de informações e de acordo com as exigências de perfis para participar dessas redes, nós não conseguimos incluir todos, porque são 20 unidades da federação, 27. E aí nós criamos a rede nossa, interna. Então as informações chegam, nós filtramos, o Alexandre faz muito isso, muito bem, e nós socializamos com os grupos internos. Então de vez em quando aparece uma notícia aí na rede interna de vocês, que é uma informação federal que nós avaliamos pertinente ao Estado. Que tem muitas informações que não são inerentes ao Estado de Mato Grosso do Sul. Às vezes mais direcionado para o Nordeste, para o Sudeste, Sul do Brasil, mas
algumas outras informações são genéricas e é preciso a gente estar sempre procurando se atualizar. E todo dia uma nova portaria. Todo dia é uma confusão nova que aparece. E às vezes preocupa muito os colegas. Porque às vezes você não tem ninguém para instruir no momento do acontecido. Mas aí na rede, alguém já passou por aquilo. Aí é só perguntar, as pessoas começam no particular trocar as informações. Então a rede interna é justamente para isso. E nós temos hoje no Estado 12 CNPJ que captam recurso. É interessante essa descentralização, porque tem estados que captam num único CNPJ. Primeiro que coloca o gestor principal numa responsabilidade tamanha. E depois diminui a capacidade de buscar mais recurso. Porque eu posso, de repente, dependendo do objeto, eu colocar várias propostas de cada unidade que tem um CNPJ específico. Aquelas políticas públicas que têm interface entre si. Então eu posso encaminhar uma pela Agraer, posso encaminhar uma pela Sejusp, pela educação, enfim, onde aquela política pública possa ter interface. Então é muito interessante essa jogada do Estado de fazer uma gestão compartilhada para facilitar a captação de recursos. Então são 12 CNPJ que captam recursos no Estado. Bom, o porquê a justificativa de nós buscarmos recurso novo? Esse painel, embora ainda não tão legível, mas eu vou botar meu óculos novo aqui à distância, para facilitar aqui, né? Vamos lá. O médico falou que funciona. E é legal. Bom, olha bem. Isso aqui é o nosso PIB. Produto Interno Bruto que mede o quê? Nossa riqueza. O que traz a vocês essa reflexão? Aí o pessoal diz assim, nossa, o estado de Mato Grosso do Sul é riquíssimo. É. Mas o dinheiro não fica aqui. Vai para o governo federal. E isso nos coloca em 15º do ranking do PIB. As pessoas acabam não refletindo isso. A mídia esquece disso. Nossos gestores esquecem disso. Não que não saibam. Mas aqui está o nosso principal gargalo. É o recurso que devolve ao Estado. Então olha aqui. 15º. Para reflexão. Somos mais pobres que o Espírito Santo. Somos mais pobres que o Ceará ou não? Não sou eu que estou dizendo isso. Olha aqui. Quantos outros estados? Pernambuco, Pará, né? São mais ricos que Mato Grosso do Sul. Ou não? E as pessoas ficam receosas em contextualizar isso nos projetos. Por que não? Nós temos que chorar para os carinhas lá que avaliam nossas propostas e dizer assim, olha aqui, precisamos de recurso. Porque todo mundo acha que Mato Grosso não precisa de nada. Ou não é assim, Tranim? Ah não, lá não precisa, é um estado rico, só tem fazendeiro, boi, não sei o quê. Mas boi, mas não está no meu pasto. Quantos de vocês tem boi aqui no pasto? Tem, Tranim, boi no pasto? Não. Então. Ô, Tranim, quantos anos você tem de extensão rural, Tranim? Você viu como nós somos humildes, a gente não consegue comprar um boi? Só 49. Pois é. A gente não consegue comprar um boi, meu amigo. Essa é a valorização da extensão rural. Ou não? Vocês entenderam? Nós temos que ser verdadeiros. Aqui, minha gente, é reflexão mesmo, tá? Reflexão mesmo. Essas palestras a gente faz lá a nível nacional. Tem um pessoal lá que não gosta, tá? Então não chama a gente para palestra. Porque nós somos verdadeiros. Então vamos lá. Viram aqui? Não dá para levar aqui um monte de reflexão. Óbvio, São Paulo primeiro. Não tem como, né? Mas aí coloca aqui também, ó, um outro estado. Sinalizem isso, tá? Bahia, 7º. Aí vou explicar para vocês por que a Bahia é o 7º. Então vamos lá, continuar? Vocês sabem por que nós estamos naquela posição? Olha aqui, ó. Mato Grosso do Sul em 2024, esse ano. O governo federal devolve para a gente 1
29,572. Mas é 1, vírgula. O resto aqui, né? Essas casas decimais aí que eles colocam no índice. Aí depois, o geral do 100% é calculado para devolutiva e Mato Grosso do Sul fica em 24º de devolução de recurso federal pelo FPM. E vocês entenderam porque nós temos que ser muito mais eficazes na busca de recurso novo? Porque esse aqui não muda, é um cenário que não depende da gente. Esse é um cenário político, que está desde a Constituição de 88 pelo Pacto Federativo. Tem como mudar isso? Se você muda 0,1%, já representa um volume de recurso financeiro volumoso. Então ninguém quer mudar isso. Essa briga, ela é muito difícil. Então, um cenário que não nos diz respeito, nós somos técnicos. Então, o que nós temos que trabalhar? Naquilo que nós sabemos fazer de melhor. Exercitar o componente técnico. E trazer novos recursos para o estado de Mato Grosso do Sul. Então, vamos lá. Continuando a nossa reflexão, vocês entenderam porque aqui é o 7º do riqueza nacional? Por causa disso, ó. São 104,56 bilhões de repasse. Bilhões de repasse. O estado de Mato Grosso do Sul, com a sua modéstia, 15,20 bilhões. Pessoal, é só pesquisar. Tem nos portais da transparência, lá no TCU. Buscar informação. Como é que eu vou subsidiar o meu planejamento estratégico, inclusive de capacitações, e entender minhas entregas e onde é que eu busco recurso, se eu não tenho esse cenário, não conheço esse cenário? E aqui não é nenhuma fake news, é a pura realidade. Então nós temos que ser verdadeiros. E isso nos traz uma reflexão, de novo, por que nós temos que buscar recurso novo. Ok? E aqui você tem todos os valores, né, por estado. Começando pela Bahia, até o último estado, Distrito Federal, que é o último, como é pequeno, a demanda é menor, é o último que recebe recurso federal. Então esse aqui é o ranking do recebimento em recurso financeiro. Bom, quem que vai mudar isso? Só coloquei para reflexão. Olha bem. Não é fácil. E um cenário que não depende de nós. Isso aqui são os coeficientes utilizados para definir o índice de repasse. Para vocês terem ideia a complexidade que é o processo de repasse. É para que o cidadão não entenda mesmo. Pergunta para qualquer cidadão se ele já ouviu falar isso. Não sabe nem a sigla FPE. FPM, então, nunca ouviu falar. Vota nas pessoas, não sabe nem que é FPM e FPE. Infelizmente, esse é nosso mundo, infelizmente. Ok? Vota para alguém fazer uma gestão e não conhece nem o conceito de gestão. É mole? Ou estou falando errado? Então nós precisamos, nós técnicos, diluir. Quando eu era professor universitário, era chato. A primeira coisa que os meus alunos aprenderam era conceito. Interpretar conceito. Da forma mais clara e objetiva. A partir daí, bom, agora, minha gente, aí está preparado. E para o campo de trabalho sem dominar conceito, Trani. Igual eu trabalhar com a filosofia de extensão rural sem nunca ter feito um treinamento. Nosso treinamento duravam 3 meses, né, Altair? Né, eu lembrei do Altair Pereira de Oliveira. Fez minha entrevista com o Ivo Busato. O RH da Empire, sabe onde era? Em 81, Trani. Em frente à Praça Ari Coelho. Está no livro. Depois você vai ler no livro, você vai lembrar tudo isso. Está tudo escrito lá. Era um sobrado na frente da Praça Ari Coelho. Quem fez a minha entrevista, doutor Altair Pereira de Oliveira e Ivo Busato. Sou tecnista e um agrônomo. No teste escrito, não era esse ABCD1, não, nenhuma delas, eram 140 perguntas. Colocava-se uma situação, claro que do pequeno produtor rural, naquele conceito antigo, e ali você, como técnico, ia colocar lá os seus saberes, né?
as suas expertises, para resolver situações. Essa era o teste, eram 140 perguntas e respostas, e tinha uma redação com o tema da época. E depois disso tudo, aí a segunda etapa, a entrevista. Na entrevista saía 90% dos selecionados. E, no final, 3 meses de treinamento, com contrato seletista provisório. E você era feito o teste na prática durante 3 meses, 90 dias. Quem passava era contrato permanente. Quem reprovava era provisório. Ia para casa. Então assim era a seleção, porque entendia-se que nós precisávamos ter o melhor time de extensão rural. Com toda certeza. E era assim a história, né, que tá muito, isso tudo está escrito no livro, né, que eu faço isso por temas e faço questão de colocá-las. E é interessante, à medida que você vai voltando a história, você vai lembrando, Trani, de todas as ações, né, que você foi trabalhando, fica tudo muito recente na cabeça. Acaba até atrapalhando. Tem muito caos. Sim, muito caos. Muito caos. Aí eu termino Costa Rica com os causos de Costa Rica. Pessoas de acontecidos que é muito interessante e são reais, né? São reais. Mas vamos lá. Entenderam aqui o porquê dessa busca de dinheiro novo. O que o dinheiro novo é interessante? Ele gera oportunidades, incremento de renda. Né? Esses projetos, os convênios que vocês estão trabalhando, imagina quantas oportunidades são geradas ali. Quantos profissionais vocês têm que contratar para executar determinado serviço? O dinheiro começa a circular, a pessoa recebe, vai lá pagar a borracharia, o posto de combustível. É igual dinheiro novo no convênio, é igual atividade turística. Mesma coisa. É dinheiro novo. Ele faz um bem danado. E deve ser tratado, primeiro, com a maior consideração. E primeiro, com o maior respeito. E entendendo que é recurso federal. Aí se vocês imaginem a importância de vocês no processo, claro que é coordenado pelo grupo de projetos, óbvio. Mas e as pessoas que executam as ações? O Osho deixou muito claro das preocupações que tem, de cenários externos, que às vezes deixam vocês até frustrados, mas não depende de vocês. Mas a luta continua. É preciso, sim, levantar essas problemáticas e ser discutidas em plenária como essa. Mostrar a realidade, como nós estamos fazendo aqui até agora. E tem muito mais coisa. E vocês vão, que legal onde vocês chegaram. Mas o que legal também, o que pode ser melhorado. Mas vamos lá. Esse é o portal. As pessoas que não têm contato, que hoje ele está sempre muito voltado para a equipe de projeto, por favor, aqui é um celeiro de política pública. É um celeiro de aprendizado, de autoaprendizado. Você encontra aqui, nesse portal, informações das mais relevantes, primeiro atualizadas, e depois o que está acontecendo hoje no Brasil. Cases de sucesso, experiências exitosas. No livro, eu consegui extrair alguns cases que eu implantei em Bataguaçu, por exemplo, que utilizo nas capacitações até hoje. Foi uma das melhores gestão pública do país, que eu tive oportunidade de participar desde a fase embrionária, com o prefeito Caravina e hoje deputado. E a gente desenvolveu projetos lá, inclusive, Tranin, os melhores projetos que nós desenvolvemos foi na extensão rural. E sabe com quem? Com as mulheres. São 5 assentamentos rurais, com resistência machista, e quem mandava. Mas ainda existe, não é fácil acabar com isso. É o mundo machista. Eu sou eu, mulher. Você vai lavar roupa, cozinhar, cuidar de filho e das galinhas. Meu Deus. Para nós uma realidade talvez distante, né? Mas infelizmente acontece. E era o que mais me atormentava como extensionista rural. Eu sempre acreditei muito, me desculpe os homens, mas eu sempre acreditei muito no potencial das mulheres, na sensibilidade. É por isso, meu amigo Trani, tem que ouvir muitas mulheres. Elas conseguem enxergar as coisas nas entrelinhas que a gente não consegue ver, porque elas sentem. É a mesma coisa sentir a dor do filho sem ser o filho. Mas sente. Então, quando você quer mudar uma realidade, invista nas mulheres. Foi o que eu fiz lá em Bataguaçu. O dia que 100 mulheres rurais saíram do Banco do Brasil
com seu cartão de débito no bolso e com dinheiro na conta, você imagina a minha felicidade. E foi possível pela criatividade. Precisava, está no livro, está legal esse caso. O caos, né? Mais um caos. Precisava arrumar uma forma diferenciada para entrar de vez na comunidade e nós utilizamos a via mulheres. Mas é o seguinte, primeiro aquele diagnóstico, né? O mais detalhado possível e depois vem a prioridade. Hoje os projetos são feitos, as pessoas não sabem nem o que está acontecendo lá com o produtor. É feito no escritório. Nós temos que ir lá conversar com eles. Saber quais são os seus anseios, os sonhos de cada um, quais são os principais problemas. O diagnóstico, aí traz para o escritório. E aí você vai burilar esse diagnóstico. Vai priorizar as melhores ações. Foi o que nós fizemos lá. Por isso que foi sucesso. E aí depois nós começamos a bolar o que nós vamos fazer. 5 assentamentos rurais. O Santa Clara, 100 quilômetros da cidade. Falei, nossa, como é que essas mulheres vão fazer um curso de capacitação? Porque qual que era a nossa ideia? Incrementar políticas públicas. Olha bem, olha as siglas. PAA, Programa de Aquisição da Agricultura Familiar. PNOE, Integração de Políticas Públicas. Programa Nacional de Alimentação Escolar. PRONAF Jovem, PRONAF Mulher. Olha bem, eu estou falando de extensão rural aqui. E que é muitas vezes esquecido. E nas nossas capacitações visava exatamente isso. Ensinar as mulheres a captar recurso também, a serem produtivas e otimizar o que já produziam nos assentamentos. E qual foi a jogada? Pagar diária para as mulheres, para ela custear as despesas na cidade de alimentação e hospedagem. Óbvio que tinha assentamentos mais perto, com certeza as mulheres foram para casa. Mas os R$400, eu estou falando em 2013, ficou na conta delas. Para gastar no que elas queriam gastar. É paga o BTV, né? Ordem bancária, transferência voluntária. E para receber o BTV, o que tinha que ter? Conta no banco. Olha que simples. Olha que simples. E por que não coloca o pensamento para funcionar? Foi um sucesso. Como também nós começamos com a Maria Cristina Sartori, quem conhece? Começou comigo em Amambai. Está até hoje lá morando. Aí depois veio uma grande figura também, Dirceu Luiz Lanzarini, que Deus levou, porque precisava dele. Foram os personagens que nós começamos a extensão rural em Amambai. E lá nós aprendemos muito. Tiramos também comunidades lá que estavam praticamente esquecidas, sem reconhecimento. Igual Lagoinha. Lagoinha saiu do carro de boi para o trator. Tem uma matéria que a TV Morena fez, no MS Rural. Eu tenho a fita lá, a VHS até hoje, eu estou querendo que alguém transfira para mim na modernidade, viu, Trani? Tem tanta fita boa lá, mas está num sistema antigo. Para poder, de repente, jogar isso no canal. Tem um canal Morente Global. Quem quiser se inscrever, por favor. Aí você vai lá em playlist, tem lá a extensão rural. Tem um trabalho que nós fazemos hoje de gestão pública Gov, de melhoria de gestão, as palestras a nível nacional. Técnicos renomados a nível nacional que fala de gestão pública, de políticas públicas. Então é o Morente Global. Tem as minhas viagens que eu fiz pela América do Sul toda de carro, fui até Ushuaia, rodando 14.300 quilômetros. Então todas essas viagens estão lá no canal. Abre playlist e escolhe as temáticas que vocês querem. Não é para ganhar dinheiro, é simplesmente uma devolutiva social que a gente faz de tudo aquilo que a gente faz aqui na Terra. O dia que eu for embora vai ficar aí. O livro também, o dia que eu for, vai ficar aí à disposição de vocês sem gastar um tostão para comprá-lo. Porque o poder público investiu no Morente. Eu tenho a obrigação de devolver ao poder público tudo aquilo que eu recebi. Essa é a obrigação de cada servidor público. E é assim que a gente está fazendo, conduzindo a nossa vida. Então vamos lá. Esse é o portal. Como tarefa de casa, é bom dar uma olhada geral. Tem toda a legislação de convênios. E todas aquelas legislações que têm interface com convênio. Porque uma coisa são as legislações diretamente ligadas à execução de convênio. E a outra é o entendimento das que estão no entorno, que estão na interface. Pessoal, como alento, nós temos lá na nossa sala umas poltronas amarelas que nós herdamos do gabinete
E nós chamamos de poltronas das lamentações. Gestores que nós somos subordinados estão voltando. Isso 10, 15 anos atrás. Estão voltando às poltronas amarelas. Sabe para quê? Que vão ter que pagar a conta do Tribunal de Contas da União. Convênios estão na tomada de conta especial. E é convênio pequenininho, 1,5 milhão, 2, 3 milhões, 4. É, mixaria. Sabe por que eles estão aí? Porque não nos ouviram na época. É simples assim. É simples, não tem que estar preocupado. Alguém paga a conta um dia. E pagar a conta, dá licença. A denúncia pode ser feita aqui, ó. Aplicativo. Só. Ela é anônima. E vai saber onde? Diretamente para o Ministério Público Federal. Vocês sabem o que é isso? Faz uma devassa. Então não assumam responsabilidade despreparado. Você vai pagar caro. E muito mais, tua família que não tem nada a ver com a tua irresponsabilidade. É sério, minha gente. É sério. E as nossas plenárias, os gestores ainda não comparecem. Mas vão lembrar disso com toda certeza o dia que o Tribunal de Contas da União começar a colocar os seus convênios na tomada de conta especial. E para acontecer isso, tem um lá que eu estou trabalhando agora. Você sabe qual foi o equívoco? E as pessoas que trabalham com objeto sabem disso. Interpretação de objeto do Ministério. O técnico colocou lá um objeto. O Ministério, o objeto era assim, ó. Qualificação de equipamentos. Olha bem. Você sabe o que o Ministério entendeu? Que aquela qualificação estava inserida como capacitação. E cobrou o objeto da capacitação até o final do convênio. Liberou a primeira etapa, não porque era contrato de repasse, não era convênio. Não liberou a segunda porque não tinham cumprido a primeira. O que dizia a primeira? Diagnóstico dos equipamentos, para que depois você possa, através do diagnóstico, planejar as capacitações, Trani. E sabe onde é que estavam essas capacitações? Na segunda etapa. É mole. E como é que você vai fazer com isso? Claro, vai para a justiça. Um bom juiz e um bom advogado, que vai custar aí uma fortuna, vai conseguir interpretar que o Ministério estava errado. E estou contando isso para vocês que está acontecendo hoje. Hoje. Então tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. O nosso case em Bataguaçu, eu orientei o prefeito Caravina, foram 2 mandatos. 2 últimos anos. Nenhum projeto mais vai para o Ministério, para qualquer um. Nenhuma captação de recurso federal. Por quê? Tínhamos que limpar a pauta. Eu não sei quem vai entrar na frente. Me desculpe a modéstia à parte, mas se entra um morente na frente, o gestor passado vai sofrer consequências. E qualquer um de vocês que trabalha com projetos, o gestor passado pode sofrer consequências também. Qualquer cidadão lá da ponta, um adversário político, um vereador, que chega lá e fala, opa, aqui tem desvio de recurso, não investiu nos fins previstos, a máquina, Tranin, que saiu para a agricultura familiar, o prefeito está usando para carregar lixo da cidade, desvio de finalidade, dá processo inclusive de improbidade. E as pessoas brincam ainda em serviço, mas vão pagar. Porque no aplicativo você pode tirar foto e anexar como prova. Aí o Ministério Público tem a obrigação de abrir um processo administrativo de apuração. E aí, minha gente, o negócio fica complicado. Então tem que chegar no prefeito, técnico, como extensionista local, e dizer assim, prefeito, pelo amor de Deus, não use esse trator para carregar lixo. Isso é para atender a agricultura familiar. É para puxar o arado, a grade, é para introduzir as capineiras, para melhorar a produtividade de leite, fazer os terraceamentos, prefeito. É ou não é? Então estão brincando em serviço. Então é muito sério. E cabe a nós, extensionistas,
contribuir nesse processo. Agora, minha gente, se o indivíduo vai ouvir você ou não, aí é outra questão. É por isso que a gente trabalha com lema, sempre propor, jamais impor. Quem nos ouvir, beleza. Quem não nos ouvir vai ter muito prejuízo. E é bom que todos saibam disso. Ok? Bom, mas vamos lá. Então aqui é um celeiro, né? Tá todas as portarias. Como os sprint, eu não uso ao vivo, porque às vezes a nossa internet dá problema, né? E acaba emperrando. Então a gente sempre faz o sprint antes. Então vocês vão ver alguns indicadores que estão desatualizados. Mas esse sprint eu puxei em junho, então está bem mais recente. De repente, quando nós entrarmos também no painel de indicadores específico da Graer, vocês vão perceber que ali tem alguns indicadores que se entrar hoje no sistema já vai estar ou pior ou melhor, né? Então tem essas variações aí em função do tempo. Essa é a portaria que rege a execução de convênios, todo mundo é bom dar uma lida, porque de tempos em tempos elas mudam. Na verdade, eles copiam e colam as portarias e fazem os ajustes sempre nas últimas, ok? O bom é ter uma leitura de todas elas, para saber o que mudou, por que mudou. Cada mudança tem uma justificativa, né? O porquê que mudou. Esses painéis, essas ferramentas são extremamente importantes, onde você consegue extrair os indicadores atualizados. Fiquem tranquilos também que essa palestra fica com vocês. Ela é de vocês. Então, no momento aí que vocês precisam voltar à temática, procurar alguma informação, ela vai estar à disposição de vocês. Navegar nos portais, procurar informações, né? Então, aqui está embaixo todos os links do painel gerenciais, das parcerias gov.br. Então, você acessa aqui, ó, todas as propostas cadastradas, 100% delas livre. Se eu quero entrar numa proposta lá do Nordeste, de qualquer município, eu tenho condições de entrar, saber o que fizeram. Nós temos lá de Bataguaçu vários cases de sucesso, que tem desde cadastramento da proposta até prestação de conta, são, modéstia à parte, brilhantes. Os ministérios utilizam até hoje como, nas suas capacitações como case. Muito interessante lá. E aqui é o painel gerencial. Nós precisamos de indicadores. Precisa conhecer realidade. Eu não conheço realidade se eu não transformar esse indicador. Como é que está hoje? E aí eu vou projetar o futuro, claro, de um indicador melhor. Então aqui, o volume de recurso foi acessado lá dia 24 de junho de 2024. Esse indicador hoje vai estar diferente, porque aqui eu estou falando de recurso a nível nacional, né? À medida que eu vou trabalhando as buscas, olha bem, aqui eu estou nas discricionárias ilegais, que é as transferências voluntárias da União. Aqui entra emenda parlamentar, proposta voluntária, emendas parlamentares, entram todas aqui nesse link. Tá? Então aqui você tem inúmeros links, onde você vai filtrando, e à medida que eu vou filtrando, depois eu vou mostrar na frente, ele vai ficando aqui, gravado. Porque às vezes eu estou buscando uma informação e que só muda o último link. Então eu não preciso apagar tudo e começar do novo. Então, com a prática, e de acordo com o que vocês vão estar buscando, vai aprendendo a operar o sistema. Tem que trabalhar mesmo. E a gente, Tranin, que vem da velha guarda, que isso nem existia, nem se falava na época do reto projetor ainda, a gente tem mais dificuldade. Então o pessoal mais jovem vai ter muito mais facilidade de operar esses sistemas modernos. Mas nós somos obrigados a aprender. Principalmente quando eu fui para a universidade, os alunos sabiam mais que a gente. Então tem que estudar mesmo, né? Senão passava vergonha lá na sala de aula. Mas enfim, a gente teve que aprender. Bom, esses aqui são os convênios federais, né? Essas propostas é aqui do Estado. E olha bem aqui, ó. À medida que eu vou filtrando, eu filtro o Estado, ele vai ficando aqui, ó. A natureza jurídica, o que é natureza jurídica? Ah, eu quero informação só do governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Então eu seleciono Estado, quando coloca natureza, governo, só tem um, aparece imediatamente, e aí em segundos você faz a leitura. E depois você vai filtrando à medida que você precisa. Então, por exemplo, desde 2008, quando o Estado de Mato Grosso do Sul iniciou, né, nós apresentamos aí 1.439 propostas. E
sempre você tem em propostas apresentadas, são todas aquelas que você cadastra no sistema. Mas vocês sabem que nem todas vão ser conveniadas. Mas o sistema aparece o cadastro. Então também é uma fonte de aprendizado no próprio cadastro da proposta. Às vezes eu preciso fazer uma justificativa, eu preciso de um modelo de um documento, né? Como é que foi elaborado, eu tenho dificuldade. Eu vejo pessoas perdendo um tempo danado, ligando para as pessoas, pedindo um modelo, e sendo que o sistema tem. É só buscar um sistema que ele vai alimentar as suas necessidades aí que você precisa. Você também tem ali o acesso livre, ele aparece assim. Todos os números aqui dos instrumentos. Agora mudou de convênio para instrumento. Instrumento envolve contrato de repasse e convênio. Antes você tinha convênio e você tinha contrato de repasse. Então eles ficam todos agora nos instrumentos. E aqui o acesso livre, ó. Você vai acessar cada proposta dessa. Aqui é de vocês, né? Por exemplo, quando eu acessei todas as propostas, desde 2008, que é a leitura de quando foi implantado o Siconv na época, eu tenho um valor de 275 milhões de reais. Né? E aqui, na época, que foi acessado em junho, ainda 35.690 em conta. 35 milhões. Deve ser algum convênio, o próprio presidente estava falando, que naquele momento, às vezes acaba de liberar o recurso e fica na conta. Às vezes quando você olha e fala, pô, mas tem tudo isso na conta. É porque tem que cumprir todo um regramento burocrático, né? Até que ele possa ser realmente, ou vai adquirir o equipamento, ou vai iniciar o processo de capacitação, porque o custeio é demorado. Às vezes demora 2, 3, 4 anos para você executar. Tem custeio, Tranin, que até hoje ainda não conseguiram executar. E custeios e propostas antigas, né? À medida que eu vou falando, vocês vão começar a voltar o filme aí. Por uma série de questões. E normalmente são questões de cenários externos que não dependem de vocês. Vocês não estão com mando, vocês não estão com a gestão. Vocês não estão com poder de decisão. Né? E aí acaba, de repente, se frustrando às vezes, porque determinado convênio ainda não foi executado. E quem perde com isso é a sociedade. Né? Isso pode acontecer também. Mas cada convênio tem uma história. E não dá para você ter uma leitura negativa no primeiro olhar de um convênio. É preciso diluir todas as questões para saber o seguinte, o que aconteceu com esse convênio? Por que ele ainda não foi entregue e não prestou conta? E convênios antigos. E não é uma particularidade da Graer, uma particularidade do governo como um todo. Tá? Mas vamos lá, nós vamos chegar lá também. E aí você tem aí acesso em detalhe. E aqui, minha gente, eu não estou usando login e senha, acesso livre. E o que eu estou querendo dizer para vocês agora? Qualquer cidadão tem acesso. Fale aqui para vocês verem. Ah, não, mas só eu que entro. Não. Você entra para fazer a parte da execução do processo. Colocar documento, tirar, extrair, fazer ajuste, editar, né? Cumprir pareceres do Ministério, que ele abre a aba para você fazer as mudanças. Enfim, é aquela burocracia toda que o Washington mesmo acabou de falar. E que tem que cumprir. Né? E lá depois tem os status. Olha aqui, ó. O ideal é chegar aqui, ó. É de vocês esse, tá? Ó, prestação de contas concluída. Para mim já devia ter aí aprovada, né, Tranin? Mas são vários status que eles colocam. Tem alguns que tá em prestação de contas concluídas, fica anos ali, nunca muda. Tem convênio de 2008, até hoje prestação de contas concluída. Aí você nunca sabe se está aprovado ou não, né? Concluída que terminou, né, Tranin? Mas aí, está aprovado ou não? Mas são falhas do Ministério. Você pode, inclusive, pedir para eles mudarem o status. Ó, nossa prestação está aprovada? Tá. Então, por favor, tira aí o concluído e bota aprovada. O técnico só vai entrar lá e mudar o status. Tranquilo? Então, veja bem, o que eu estou sinalizando? Pequenos detalhes, Tranin, que faz diferença na interpretação. Inclusive da sociedade. Inclusive da sociedade. Que quando ela olhar a prestação de conta aprovada, já vai aquela leitura positiva. Nossa, que legal, né? Aí vai, concluída. Tá, mas daí? Não dá a impressão que foi aprovada. Mas aqui nesse status concluída é porque está finalizada também, foi aprovada. Mas é uma interpretação e nós técnicos sabemos disso. Agora a sociedade, não. Né?
São pequenas dicas de melhoria que você pode fazer. Olha lá, indicadores. Esse aí foi... Nós fazíamos isso, quando eu comecei as capacitações aqui no estado em 2015, eu deparei com um cenário... primeiro que a captação era pífia. Perdia-se muito recurso por desconhecimento de política pública. O governo não tinha equipes técnicas especializadas de buscar recurso, entendia do processo. Eu, particularmente, fui buscar conhecimento, como professor, inclusive, e fiz várias propostas, nenhuma foram aceitas. Aí, eu fiz a proposta lá para o prefeito Caravina, que graças a Deus aceitou, e lá a gente desenvolveu tudo que tinha que desenvolver. Foi muito interessante. E lá nós mostramos para o mundo que é possível. Só que nós não tínhamos ferramentas como hoje. Ferramentas essas que nós trabalhamos exaustivamente para aprová-las. Desde 2016, quando foi criada a rede Siconve na época, que era do Ministério do Planejamento ainda, Ana Nardes e Eduardo Rídio, ainda como secretário, me escolheram para ser o coordenador do Estado, representando o Estado de Mato Grosso do Sul, junto à rede Siconve. E nós encontramos dificuldades inúmeras, não só do Estado de Mato Grosso do Sul, mas das outras 26 unidades da federação. E o interessante é que as leituras eram muito parecidas com as nossas. As dificuldades eram muito parecidas, porque o sistema de convênio é um só, Siconve para todo mundo. Aí começamos a debruçar em cima dos principais problemas e começando a trabalhar isso. Aí eu tinha uma metodologia em Bataguaçu de busca de recurso, trouxe para o governo do estado. Em 2015, eu fui convidado pelo governador Reinaldo, indicado pelo Caravina e o Eduardo Rídio, para ser já o gestor de capacitação do estado nessa área de convênio, porque eu apresentei para eles uma realidade cruel. Realidade essa que o próprio Reinaldo Azambuja, na época, utilizou na campanha, mostrando que o Estado podia avançar mais. E já nos conhecia desde quando era deputado federal. Nos ajudou, inclusive, muito com emendas. Teve uma emenda, por exemplo, essa, inclusive, eu tenho que pôr no livro. Você vai pensando, mas é interessante. Nós fazíamos todo o monitoramento dos órgãos públicos. Eu só não podia monitorar dentro da sala do médico ou banheiro, que era proibido, óbvio. Mas o resto... A dona Maria chegava para consulta, sentava, eu no meu computador estava olhando para a dona Maria, mas eu não estava lá, eu estava na minha sala. Eu sabia a hora que a dona Maria chegou, que hora que o médico atendeu, quanto tempo ela ficava na sala do médico, e depois o prefeito ia lá na casa dela. Dona Maria, vou tomar um cafezinho. Opa, prefeito, tudo bem? E aí, como é que foi lá, dona Maria? Ah, foi bom. Ou se foi ruim também, ela já descia a lenha. Por isso que saiu de lá com 98% de aprovação. Estratégia de onde? Extensão rural. E quem nos deu o recurso para o convênio? Reinaldo Azambuja, numa emenda parlamentar. 200 mil reais. Mudamos toda a cara de uma cidade com 200 mil reais. Era só lá que era monitorado? Não. Todos os setores. E nós tínhamos um monitor dentro com câmeras. Isso numa época, em 2013. Hoje isso é muito mais comum. Naquela época isso era inovação. Quando nós implantamos o telemedicina, também foi a primeira unidade do Brasil financiado pelo SUS. Então era visão de futuro. Como nós já vimos implantado o Navega Pantanal, Tranin, que você acompanhou, junto com Celso Martins, Ivo Busato, onde eu coordenei, tinha 45 professores especialistas executando Navega Pantanal, que foi escolhido pelo Ministério da Agricultura, representando o Brasil em Saragoça, na Espanha, na Feira Internacional das Águas, e quem foi representado foi a professora Marisa, na época, que era deputada federal, e Celso Martins. Esse projeto está lá, inclusive, na nossa narrativa, e está no canal Morente Global também. Quem quiser lá, Navega Pantanal, e olha a extensão rural à distância. Implantamos a primeira extensão rural à distância do mundo. Por isso que foi escolhido em Saragoça para representar o Brasil lá. E fez um sucesso danado, ficou 3 meses na exposição. Então são experiências aí que você vai lembrando e que tudo isso é possível fazer. Quando você tem criatividade e conhece o processo. Eu fiz 100 horas voo no Pantanal, implantamos 20 bases no primeiro ano e 25 nas mais remotas. Tinha, inclusive na Ínsula, que eram 12 horas de barco para chegar lá. E quando não dava para ir de barco, ia de avião. Então, gastamos aí 100 horas voo em 2 anos de trabalho para implantar o Navega Pantanal no Pantanal. Eu fui em todas as bases, fiz palestra em todas as bases, fiz treinamento e foi uma bênção. O próprio colaborador hoje das fazendas, a primeira coisa que ele pergunta para a fazenda quando vai arrumar um emprego é dizer o seguinte: lá tem escola para as crianças? Tem. E nós trabalhamos nas escolas pantaneiras na época.
Tem Wi-Fi? Tem. Olha bem, Pantanal, hein? Lá no Pantanal. É onde as crianças vêm em fila, a hora que você chega, pedir bênção. Precisa dizer mais alguma coisa? E a felicidade das crianças, sabe onde está? Uma bala que o professor Morente levava no bolso. Crianças pantaneiras que nunca nem ouviu falar em cidade. Jovens que não conheciam cidades. E nós levamos tudo isso ao vivo e a cores como antena satélite de internet. Todas as fazendas pantaneiras hoje têm uma antena satélite de internet, porque na hora que o gado sai já faz a nota, Treni. Nós iniciamos o processo. Aqui nós não temos uma antena satélite de internet. Pantanal já tem. As fazendas pantaneiras já tem. Então nós não podemos dar as nossas palestras ao vivo e a cores, num sistema fantástico que é esse, porque a nossa internet não funciona. Ou funciona também? Quantas vezes eu já estaria aqui tendo que pedir para vocês, dá licença, porque o sistema estava ali rodando? Então, Pantanal, nós já pensamos o Pantanal no futuro. Implantamos lá atrás na Vega Pantanal. Quem quiser dar uma olhada lá nos vídeos, tá? Eu tenho todo o material técnico produzido. O principal parceiro do Navega Pantanal foi o Senar. Só que aí nós tivemos que quebrar o paradigma, onde o médico veterinário tinha que passar maquiagem, Alexandre. Porque senão o vídeo saía com cara de morto lá no final. Verdade, são quebras de paradigmas. E olha o cenário que o professor Morente teve que enfrentar na época. Delegado pelo professor Ivo e professor Pedro Chaves. As aulas todos os sábados. Começava às 2 da tarde até às 4. E a gente, é de chorar os resultados. De chorar. Tem um pouco disso no livro, tá? Esses causos todos, Traninho. O que é isso? Extensão rural. Que vocês representam no Estado. Já viram a importância? Vocês são os e as caras. Tá? E não é fake news, não. Quem achar que é fake news, leia a minha história. Vai lá nos vídeos do canal Morente Global. Vai ver o que nós já fizemos nesse estado. É fake news, não é realidade. E que as pessoas não têm coragem hoje nem de registrar o que foi feito. Quanto mais registrar o que está sendo feito hoje. Agora, celular para rede social é ótimo, para olhar a vida do artista, do cara que largou da mulher, o outro que casou não sei com quem. Estudar ideologias. Não é para isso. Ferramenta de trabalho. Olha lá, o celular está gravando ali, ó. Eu vou colocar todas essas palestras que vocês não conseguem ver. Vou editar todas. Ah, aprendi a editar também, fui obrigado. Olha bem, colega. Minha gente, não existe desafio que o homem não consegue. É só acreditar e ter fé. Poxa, se eu não acreditar no meu potencial e não me amar de montão, vou acreditar no potencial do José Alexandre Ramos Tranin? Não vou, né, Alexandre? Se eu não me amar de montão, como é que eu vou amar esse coitado, desse meu amigo? Nós somos todos coitados, sabia? Porque nós somos humildes. Não tiramos selfie para mostrar para o chefe que nós estamos fazendo alguma coisa. A gente faz, executa, e não importa quem. Não importa a raça, a religião. Todos são seres humanos. Todos! Eu tenho uma palestra de motivação, está no canal, assista, por favor, nas capacitações. A gente diz assim, todos nós somos insubstituíveis. Pessoal de Morente, você está por fora. Ha. Abre a mão, meu amigo, olha na ponta do dedo. Encontra no mundo uma impressão digital igual a sua. Encontra! E aí você não é ímpar, insubstituível? É, mediocridade. De ter na ponta dos dedos a leitura, não consegue olhar, se eu não conseguir olhar na ponta dos meus dedos, eu vou ter capaz de quê? E ainda mais que a gente evoluiu o processo espiritual, começa a olhar no intervalo dos dedos, aí é mais difícil ainda. E a gente consegue, graças ao bom Deus, enxergar o intervalo dos dedos, que é muito mais importante que na ponta dos dedos. Isso aqui é visível. Ser humano, a complexidade do ser humano, o valor do ser humano, está oculto. É por isso que a primeira impressão não é que fica. Eu tenho que estudar o ser humano.
entender a sua complexidade, as suas limitações e o seu potencial e capacidade de fazer as coisas. Então é isso. Cada um de nós somos insubstituíveis. Ok? Mas vamos lá. Agora, a avaliação nacional de convênios, minha gente. Olha bem, nos dá um certo alento. Mas não é por isso que nós vamos acomodar. Olha bem, média nacional. 5.700 e poucos municípios. Essa é a média. Aqui, estado, pior que município. E aqui, União, que também precisa melhorar muito, mas está melhor que todo mundo. Técnicos têm que aprender a avaliar indicadores, e não o que a imprensa divulga. Porque a imprensa também é amadora nesse campo, não conhece o processo. Principalmente indicadores. Então nós temos que trabalhar indicadores, para que isso tudo possa subsidiar a nossa contextualização dos nossos projetos. Porque quem avalia nosso projeto? São técnicos, especialistas, e que vão avaliar nosso projeto como milhares de outros. Aí você tem que ser vale quanto pesa. Eu consegui habilitar em Bataguaçu 14 editais de chamada pública. Bom, é difícil ouvir isso numa história no município de 20 mil habitantes. Não existe nem na história passada e nem na futura, vai ser difícil. Um único município habilitar 14 editais de chamada pública. Estão todos eles no livro e no canal. Todos. Inclusive dá para vocês olharem aqui, pelo número do convênio, o case. Muitos não foram conveniados, mas nós trabalhávamos com banco de projeto. E eu preciso entender que nem todos conseguem conveniar, porque às vezes falta dotação orçamentária do Ministério. E é incrível, os orçamentos todos são aprovados na União, só que no andar da carruagem o recurso ele acaba não aparecendo. Mas aí são cenários externos que eu falei de novo, não se frustrem com isso. Mas a sua parte você fez. Você cumpriu com a sua obrigação. Se os outros cenários não fizeram a parte deles, aí você não vai poder cobrir o problema dos outros. É preciso ter essa consciência. Agora também tem que ter na consciência que a tua parte você fez. E bem feito. Então lá foram 14 editais habilitados. E tivemos alguns primeiro nacional. Você tem noção quando publica no Diário Oficial da União? Prefeitura Bataguaçu, primeiro. Museu Histórico Helena Meirelles, está lá implantado, primeiro nacional. Mulheres da Igualdade Racial, primeiro nacional. E outro segundo, sétimo, 31º, Estação Juventude foi 31ª, enfim. Mas enfim, importante é você estar lá habilitado. Quando é primeiro, aí te dá aquele alento maior, porque, poxa, foi o melhor projeto do Brasil. Eu concorri lá com milhares. Então isso é muito legal. E eu tenho certeza que também isso acaba chegando até vocês que trabalham com projetos, esse alento de quando vocês é habilitado numa chamada pública, por exemplo. Que legal, olha aí, tem que divulgar isso. Divulgar mesmo, não é fake news, não, é realidade. Tirar sprint, divulgar, fazer uma nota, né, divulgar para os gestores, para o governador, para o deputado, enfim, para todos aqueles que estão envolvidos no processo. Para mostrar o seguinte, olha, é possível. Acreditar na gente vale a pena. E sempre tentar associar o ingrediente técnico e o ingrediente político. Só técnico, você sai do nada para lugar nenhum. Só político, mesma coisa. Então você tem que ter habilidade, aí o extensionista tem isso, que está no sangue. Essa habilidade de agregar e integrar. Os dois valores são essenciais. É o componente político e o componente técnico. Mas equilibrado. Porque a hora que um desse, por vaidade, passa o pé, tudo vai por terra. Tudo vai por terra. Então esse combinado lá com o Caravinho em Bataguaçu funcionava muito bem, porque eu fazia a parte técnica, fazia a parte política. E eu nunca me envolvi na parte política. Se eu falar para vocês que eu chamei por mais amizade que você tenha, você acaba tendo amizade com os parlamentares, com os senadores, nunca utilizei esse lado para dizer o seguinte, ó, precisamos de uma emenda parlamentar. Não é trabalho meu. Agora, não liberação de recurso, vocês podem levantar tecnicamente, o recurso não foi liberado. E normalmente, às vezes, são emendas parlamentares. E levanta e entrega para o gestor. O gestor vai avaliar, vai falar com o governador, vai falar com o deputado, diretamente lá na fonte do recurso, dizer o seguinte, olha, esse recurso não foi liberado.
vocês podem nos ajudar a liberar esse recurso. Então aí vem um componente político. Nunca tentem passar isso, e nem vice-versa, porque aí não funciona. Isso é experiência própria. Então é preciso ter um combinado muito bem feito com os gestores de vocês para ter esse respeito, ok? Para não ter nenhum problema. Bom, vamos lá? E até agora, foi bom? A gente fez uma reflexão legal. Obrigado vocês estarem aqui. Os que não vierem, só conta depois. E a gente vai deixar a palestra gravada no canal, tá bom? Minha gente, aproveitem, porque ninguém é eterno. 65 anos. Quantos também? 70? 5. Olha aí. Vocês têm noção da bagagem de um ser humano desse? Vocês têm noção? Não estou aqui, porque é meu amigo. Vocês têm noção? E quantas vezes essas crianças são incluídas nos processos de discussão e decisão? Então, minha gente, olha que legal. Isso é fácil? Consegui. Cai do céu. Céu é só chuva. E quando Deus quer. Tudo é construído com muito sacrifício. Primeiro nacional. Perguntam para mim, Morente, como é que vocês conseguiram essa proeza? Isso é proeza. Mato Grosso do Sul. Terra das onças dos índios. Mato Grosso do Sul não, Mato Grosso, né? Nem identidade. Primeiro eu digo assim, primeiro que nós conseguimos na humildade. A gente não anda pregando por aí que nós somos o melhor do mundo. E segundo, nós não temos preguiça de aprender as coisas. Vocês viram? É possível sim! E olha as notas. 70,69. Mato Grosso 75,63. Hoje pode ter outro indicador, mas nós somos o primeiro ainda, tá? Que muda, né? Eles vão atualizando. Índice. Esse é o índice que eles utilizam para medir a eficácia da gestão dos convênios. Então você tem aqui vários indicadores, ó. Tá vendo? São 12 ao todo. Cada indicador desse tem uma nota. Na somatória geral vem a média. E essa média vem para cá. Essa daqui é a média de todos os nossos CNPJ que captam recursos. Então é a média do Estado. Agora eu vou entrar para vocês a média de cada um. Inclusive a Graer inserida no processo. Ok? Lá naquele site de indicadores lá que eu mostrei para vocês. Minha gente, fuçam. A palavra é essa mesmo, né? Extensionista é fuça mesmo, é fuçar. Procurem lá. Integralizem o sistema de informação que foi muito bem elaborado. Nós participamos, como eu disse para vocês, desde a fase embrionária do processo. Nós somos muito ativo e chato para chegar no nível. Ainda não está pronto, que é um processo, e ele sempre vai ser melhorado. Mas nós já caminhamos muito. Hoje você tem informações a um clique do mouse ou do celular. Antes, tinham que garimpar essas informações num cenário gigante. Aí eu desenvolvi uma metodologia que facilitava a busca de informação. E mostrei isso nas palestras em Brasília, como é que nós fazíamos, mas era manual. E eu ainda brincava com eles, até quando esse carro de boi vai imperar? Nossa, Morente, mas é verdade. Nós temos aí um mundo global pela frente, e a gente não consegue entender, pensar globalmente, agir localmente, é assim que fala muito do discurso, né? A gente não tem discurso muito bonito, técnico, não, mas é assim que fala. Tal do desenvolvimento sustentável, as pessoas nem sabem o que é isso. Mas vamos lá. Que bom, na hora que vocês ouviram uma palestra, ter habilidade para pegar o celular e dizer assim, vamos ver se esse cara é mentiroso, não é fake news. Não, nós somos verdadeiros. Técnico tem que ser verdadeiro. Mentira não é feita pra gente. Nós não precisamos mentir. Olha lá, Alexandre. Quantos, quando eu passei a palestra, não foram no celular como Alexandre? Então vai lá, em Brasília, nas plenárias seletas, falar besteira. Vai voltar para casa com gozação. Então, graças ao bom Deus, as pessoas vão para nos ouvir. As plenárias cheias também. Mas vamos lá. Estou gravando, começar agora, né, Alexandre? Já tem agenda.
primeiro curso nacional EAD, a gente vai estar lançando agora. Vou começar a gravar agora pela Fertel, na Escola Gov. E a gente vai estar lançando, você pode fazer lá no escritório, em casa, multiplicar para os amigos, não tem custo nenhum, é uma devolutiva social, mas coordenado pela Escola de Governo. A gente vai estar gravando agora, já começa, daqui a pouco, abre as inscrições. Mas como a Fertel tem muita demanda, nós temos aí uma agenda, acho que uns 2 meses, né, Alexandre, de agenda, né? Que teve que conciliar também com a nossa agenda, para poder gravar. Tem um seminário também na União das Câmaras, dia 20. Dia 22, o mesmo dia, vocês estão convidados, inclusive, da nossa homenagem à noite é cidadão campograndense, né? À noite, vocês estão convidados. E isso tudo trabalho de extensão rural, viu, pessoal? E de manhã, uma palestra na União das Câmaras de Vereadores, que congrega 700 e poucos vereadores do Estado, já é a 7ª seminário que eu faço para eles. A ideia é capacitar o Legislativo para ser parceiro do Executivo, porque existe um distanciamento muito grande e um equívoco de papéis entre Legislativo e Executivo. Nós estamos tentando fazer um trabalho de conscientização disso, e a União das Câmaras tem sido uma grande parceira. Aqui, junho de 2024, o Alexandre acabou de atualizar, né? Continua primeiro nacional, era 75,63 Estado. E é muito fácil. Olha aí, você seleciona e ele imediatamente aparece. E aqui, um mapa interativo do lado, que já aparece aí o mapa dentro. Então você pode fazer sprint, utilizar nas suas palestras de capacitação, sensibilização, conscientização, mostrar para os prefeitos. E você percebe que essas ferramentas não são utilizadas, porque os nossos gestores não têm entendimento desse processo. A nossa classe política não tem entendimento do processo. A imprensa não tem entendimento do processo. Então vocês podem nadar de braçada como técnico, então vocês têm um espaço enorme e gigante para se estabelecer no processo. Extensão rural é muito humilde. Vocês precisam ser mais agressivos. Nós existimos sim e fazemos diferença no processo. Essa é a tônica. Acho que todos têm que falar a mesma língua. Enquanto nós estivermos na humildade e tiver dificuldade de agregar componente político em nossas decisões, vai ficar muito difícil. Então tem que ter habilidade. Componente político e técnico. Os dois se respeitando, fica bem mais fácil. E agora, chegamos em vocês. Então lá eu consigo filtrar, né? Estado, depois eu vou lá e vou filtrando as unidades específicas na hora que eu acesso o sistema, ele aparece a listagem de todas as unidades do Estado. Porque eu filtrei Estado, governo Estado. Então aparece todas as unidades que captaram o recurso. E ali eu vou selecionar aquela que me interessa. Eu posso fazer comparativo com as outras unidades, através dos indicadores, saber exatamente onde é que a Empaer está tendo problema. Onde é que eu tenho que consertar? Normalmente, são ajustes. Normalmente são ajustes. Né? Olhar o processo, entender o processo e dizer o seguinte, ó, esse indicador aqui a gente não está bem. Aí dá uma olhada lá na UEMS, vamos dar uma olhada lá na Secretaria de Educação, na Sejusp. Como é que está o indicador da Sejusp? Eles começam a fazer um toró de parpite. O mineiro chama essas discussões de toró de parpite. Aí você faz o toró de parpite, discute, e começa a traçar aí as estratégias, melhores estratégias para você minimizar e resolver a situação. O importante é que cada pontinho que você agregar aqui, em cada indicador desse, você vai somando aqui, na média, né? E aqui você já começa a olhar, eu vou mostrar depois, olha aqui a GRAER, olha aqui a meio ambiente, por exemplo, desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação, ok? Então, 78, 60. E tem uma novidade nessa também que eu vou mostrar na frente para vocês, tá? Então vai, continuando, aqui você tem as outras unidades do Estado, e por último aqui a GESU, ok? Último. Minha gente, indicadores são criados para medir a eficácia. Senão não adianta criar indicador. E não adianta também ficar empurrando para baixo do tapete as coisas. Nós temos que ser claro. Nós estamos com um problema aqui. Óbvio que aí eu disse para vocês, tem cenários externos também. Por exemplo, está demorando uma licitação. O que vocês podem fazer? Acionar a presidência, o presidente aciona o governador, enfim.
Esse é o trabalho que vocês fazem. Agora, se vai resolver ou não, ou vai amenizar, aí, de repente, essa morosidade de outros pode interferir nessa nota de vocês. A gente tem que saber disso. Agora, tem algumas tarefas aqui que pode, de repente, estar na decisão de vocês. Né? É debruçar em cima de cada um. E abrir a discussão, Trani. De cada um. Todos são importantes no processo. Principalmente quem executa o processo. São os que carregam o piano. Eles vivem o dia a dia. Às vezes, pode trazer informação importante de propostas que vai resolver aquela situação ou amenizar. Então, todo o processo já existe, é o que eu falei para vocês. Precisa ser ajustado. E não é difícil. Pode conquistar a nota máxima? Claro que pode. Agora, também é preciso entender que aqui você tem o número de instrumentos. Obviamente, quanto mais instrumentos você tiver, você vai ter mais problema. Não tenha dúvida. Tem CNPJ ali, tem um instrumento. 10, 20, né? Vamos ver lá a Agraer, quer ver? A Agraer, em termos de captação de recurso, ela está em segundo lugar no ranking de estado, mas lembrando que o estado de Mato Grosso do Sul, com seu CNPJ principal, está em primeiro. Mas enquanto vinculada, pertencendo a uma secretaria, a Agraer é a que mais capta recurso no estado de Mato Grosso do Sul. Aqui nós temos 41 instrumentos assinados. E aqui nós temos, em terceiro lugar, em valor global, em volume de recurso, a Agraer em terceiro lugar. Então ela é em segundo, que mais capta recurso, primeiro das vinculadas, só perde para o CNPJ principal do estado, e em terceiro em volume de captação de recursos. Segundo lugar, a Sejusp, e primeiro, obviamente, que o CNPJ principal do estado de Mato Grosso do Sul. Então veja bem como a Agraer avançou no espaço. Agora, é claro que não adianta apenas avançar em número de projetos, de volume de captação de recursos. É preciso avançar também na gestão de convênios, que ainda precisa melhorar algumas questões básicas, eu não diria conjuntural, mas básicas, onde qualquer ajuste que você fizer aí na gestão de convênio da Agraer, ela pode melhorar a sua pontuação do IDETRU consideravelmente. E os dados e os indicadores estão nos sinalizando isso. Eu quero chamar a atenção também as ferramentas de gestão de acesso restrito e público. Aqui é o painel onde você entra lá do Transferigov. Você rolando a barra da direita, você vai ter aplicativos das parcerias gov.br. Esse aplicativo que eu quero chamar a atenção. Ele está dentro dos painéis gerenciais, ele está bem próximo, chamado de ferramenta de gestão e transparência. Esses aplicativos, ele tem como objetivo principal, esse aqui eu estou colocando o do cidadão, e ele tem o objetivo do cidadão acompanhar todo o repasse voluntário da União, seja ele de emenda parlamentar, repasse voluntário, chamada pública, enfim, todo o repasse do governo federal, o cidadão poder acompanhar no seu celular, baixar lá o app cidadãogov.br para fazer todo o acompanhamento. E lá também você consegue enviar as propostas que você acredita que possa melhorar seu bairro, sua cidade, seu estado. Então o app Cidadão dá também essa abertura aí. E qualquer situação irregular, o cidadão pode fazer denúncia, anexar fotos. Essas denúncias, elas seguem diretamente ao Ministério Público Federal. Aí qualquer promotor federal pode abrir aí um processo administrativo de apuração. Então os gestores têm que tomar muito cuidado na hora que vai trabalhar com recurso público na gestão dos convênios. Então qualquer falha pode ser fatal, pode complicar a vida de todos os gestores se não for bem aplicado e feita uma boa gestão desses convênios.
Eu vou passar para vocês agora as oportunidades de captação de recursos que nós temos. No próprio Transferigov, você tem lá o acesso livre, sem precisar de login e senha, como primeiro passo. Assim que você acessar, logo na primeira página você tem o acesso livre, e depois do acesso livre você tem aí o passo 2, que é consultar programas. Por que consultar programas? Exatamente aqui que nós temos todos os programas que representam as políticas públicas disponibilizadas pelo governo federal. Aí você clica aqui para abrir, né, os programas, né, que seria o passo 3. Depois, chamamento público. No chamamento público, você vai abrir diretamente os editais de chamada pública. Nos editais de chamada pública vai ter a seguinte pergunta: se está apto a receber proposta ou não. Se você quiser saber quais os que estão aptos a receber proposta, você coloca aqui sim, né? E sexto passo, você dá um enter, pronto. Você já procura e já aparece aqui todas as chamadas públicas na lista. Você vai abrir aquela que interessa. De repente a chamada pública interessa ao seu município, atender demanda do Estado ou de sua organização social, enfim, você tem editais de chamada pública para atender toda e qualquer necessidade. Tudo vai depender dos programas e das políticas públicas de cada ministério que estão lá disponibilizadas, e mais, elas só vão estar disponibilizadas depois de ser aprovada no orçamento da União. Depois que cumprir todo o regramento legal, elas vão sendo disponibilizadas de acordo com os perfis de cada ministério. Aqui eu coloquei um exemplo, por exemplo, de uma chamada pública de uma organização social. Às vezes o Estado não tem como captar o recurso, porque ela é direcionada para o OS, mas você pode, através das parcerias que normalmente o poder público já tem com a OS, ou Estado ou município, você elabora o projeto, capta o recurso em nome da OS e executa o trabalho em parceria com o Estado. É uma parceria também que dá muito resultado e você agrega valores, inclusive nos resultados. Também é um trabalho bem interessante. Agora, o edital de chamada pública tem que ser lido em detalhes, interpretado, elaborado o projeto de acordo com a exigência do edital e depois aguardar a sua aprovação. Normalmente esses projetos são avaliados por uma equipe multidisciplinar montada lá pelo respectivo ministério para avaliar suas propostas. Então as propostas têm que ser muito bem elaboradas, porque você vai disputar recurso aí em todo o Brasil. Então nós temos lá vários cases em Bataguaçu, tem alguns que nós conseguimos primeiro lugar nacional na gestão do prefeito Caravina, e são cases também que estão lá à disposição para vocês darem lá uma olhada nos convênios de Bataguaçu no período de 2013 a 2020, que foi a gestão do prefeito Caravina, uma das melhores gestões públicas do país. E aqui eu coloquei em detalhes, normalmente os editais vêm com os projetos, os valores, as ações que você pode desenvolver, os eixos temáticos que são envolvidos, enfim, e os objetos que você possa estar inserindo na sua proposta. Os objetos também, de acordo com o edital, você pode estar adaptando na realidade lá do seu município, de sua comunidade, enfim, faz uma adaptação de acordo com a realidade aí do seu município, do seu estado. Avaliação de indicadores da GRAER, a gente vai diretamente agora nessa avaliação da GRAER, e lembrando que no IDETRU, que é o índice que mede a capacidade de gestão de convênios das entidades, a GRAER aqui no estado está em 7º lugar, com 59,80. Esse slide foi tirado em junho de 2024. Se nós acessarmos hoje, em agosto, um novo slide, a gente pode ter a GRAER num outro ranking melhor ou até pior. Tudo vai depender do andamento aí do processo da gestão de convênio. E aí você pode comparar como é que está cada indicador desse. Onde é que você está melhor, o que está ruim, que precisa melhorar. Compara com indicadores de outras secretarias. De repente fazer uma reunião com essas secretarias que estão com indicadores melhores, saber deles o que eles estão fazendo para melhorar os seus indicadores. E no final você tem aí uma nota que diz respeito à conjuntura da gestão de convênio da sua entidade. E você pode ir conquistando também outros lugares aqui no ranking. De 7º, a GRAER pode ser primeiro? Claro que sim. Tudo vai depender do trabalho da equipe técnica feito na parte de gestão de convênio. Cada indicador desse que você conquistar um ponto vai influenciar no IDETRU final,
na nota final e na média final também do Estado. E se nós queremos que o nosso Estado continue em primeiro nacional, como está acontecendo até hoje, é preciso que cada entidade ela faça a sua parte. No final, o Estado vai ter um IDETRU melhor e sempre continuando da dianteira de outros estados. Aqui nós temos alguns pontos a considerar. Esses pontos a considerar você tira aí em evidência no próprio portal, você seleciona a GRAER, e vai sair a nota, o número de instrumentos, o valor, né, mais de 200 milhões de reais captado desde quando implantou o sistema de convênio. E aqui você tem em detalhes esses indicadores, né? E aqui que você pode estar avaliando todo e qualquer ponto que você tem que estar considerando para fazer a melhoria da sua gestão. Olha os indicadores, né? Você tem cada indicador. Tem um que está bom, tem outro que está ruim, tem outros que precisa melhorar, enfim, tudo vai depender, né, do seu desempenho. Aqui tem os gráficos, logo que você rola a barra na direita, e cada gráfico vai te dar o detalhamento da média, comparado com a nota do Estado. Lembrando que a nota de Estado, de novo, é a somatória de todo CNPJ que capta recurso. Então, na somatória, divide pelo número de captação de recursos, você vai ter a média do Estado. E a GRAER também, e toda a entidade, ela vai ter condições de fazer uma avaliação geral. Como é que está determinado indicador em relação ao Estado? Se está acima, se está abaixo. Dá para fazer também aí uma grande reflexão nessa questão dos indicadores aí da própria GRAER. Olha aqui, né, todos os indicadores. E aí você tem uma média de 10 indicadores e a GRAER 59,80. Então, cada indicador desse que você melhora, essa nota do IDETRU também vai avançando. E cada uma que você piora, a nota do IDETRU também vai perdendo musculatura. E você vai caindo no ranking também. É preciso entender isso. O modelo de gestão e governança de gestão pública GOV, que foi implantado em 23 CNPJ do Estado, nós vamos saber também como é que está a gestão pública GOV. Para entrar também no gestão pública GOV, saber um pouco sobre esse programa, que foi implantado pelo Ministério de Gestão e Inovação, e a ideia é todo e qualquer CNPJ que capta recursos da União, obrigatoriamente aderir ao gestão pública GOV. Futuramente, os ministérios estão querendo trabalhar para que as entidades que não tenham pelo menos nota 5 ou nota 50, avaliando de 0 a 100, se não tiver o mínimo 50, ele está fora da captação de recursos. Esse processo está progredindo, ainda não está valendo, mas a gente acredita que vai chegar nesse termo. CNPJs que captam recursos, se não tiver nota mínima 50, vai ser um pré-requisito, inclusive para fazer a parte da aprovação dos projetos, da assinatura dos convênios, né, e dos contratos de repasse. Aqui você entra no modelo de governança e gestão, na hora que você rola a barra da direita ele vai aparecer, e aqui você tem todo o detalhamento sobre o modelo, né, o que é o modelo, aqui tem um resumo do modelo, quais são os benefícios, objetivos. Depois você tem aqui fazer o download do modelo, o detalhamento de cada um desse. Olha bem, aqui está a versão moderna, né, atualizada, são 31 páginas do modelo de governança e gestão pública, onde você pode estar lendo desde o objetivo, o que envolve, quais são os principais pilares, o que são planos de melhoria, como é que você faz a aplicação do modelo aí na sua entidade. Aqui está todo o sumário, né, e aí a questão de dar uma lida como tarefa de casa, para entender o que é o modelo de excelência em gestão, obrigatório para a melhoria da gestão, não só do estado de Mato Grosso do Sul, do governo, mas de todas as prefeituras, a nível nacional, está valendo esse modelo de gestão pública do Ministério de Gestão e Inovação. Aqui eu tenho o guia de instrumento de maturidade da gestão 100 pontos, é o guia que vai orientar como é que você vai fazer a implantação e adesão da sua entidade. São 47 páginas que tem que estar lendo, para ter subsídios necessários para aplicar o instrumento de gestão pública GOV aí na sua entidade. Aqui, interessante que ele diz assim, que o processo ele tem que envolver todos, né? Todos envolvidos no projeto tem que estar discutindo, colocar novos olhares, novos saberes, respeitar a opinião de todo mundo. As propostas devem ser construídas com diversos olhares, que possam expressar a vontade coletiva, respeitando o conhecimento de todos e otimizando os recursos públicos. Afinal, nós estamos trabalhando com recurso público. Tem que ser visto com um olhar diferenciado, comprometido, responsável,
para que a sociedade possa receber as entregas que ela mais almeja. Aqui você tem a aplicação de gestão pública Gov em todas as entidades do Estado e aqui a Graer. Já tem lá o certificado, foi aplicado, né? Agora, aqui está o comitê de aplicação, todas as pessoas que participaram do comitê de aplicação de gestão pública Gov da Graer, e os resultados da aplicação, tem todo um relatório onde consta em detalhes o resultado dessa aplicação, do diagnóstico feito pelos próprios servidores, avaliado pelos próprios servidores, e aqui o certificado de validade que já venceu em novembro de 2023. Então é preciso retomar esse processo para que realmente o Gestão Pública Gov seja levado em consideração, subsidiar a base da gestão pública da Graer, né, e a partir daí começar também a melhorar os seus indicadores na gestão de convênio. A pontuação até 100, a Graer teve 29,55, é uma pontuação que precisa refletir e com isso ter que fazer um trabalho aí de melhoria para atingir aí o máximo ou perto de 100 pontos. Aqui está o certificado de pontuação comparando com o Iagro, por exemplo, que teve 94,72, e depois nós temos também aqui certificado da UEMS com 83,84, aqui do estado de Mato Grosso do Sul, e a Semadesc com 97 pontos, inclusive figurando como primeiro lugar nacional. Então são bases e cases de sucesso que tem no próprio estado, que a Graer pode estar baseando. Aqui a premiação em Brasília, no 8º Fórum Nacional de Transferências e Parcerias da União. O nosso colega Jaime Verru, que foi receber a premiação de primeiro nacional, nas mãos da ministra Esther Dweck. E aqui está a nossa coordenadora da rede de parceria, que é a Regina. Então, quando você trabalha, mostra resultado, é possível também conquistar esse reconhecimento a nível nacional. E aqui também o MS Competitivo lançou o Prêmio Qualidade da Gestão MS, e obviamente que a Semadesc também foi reconhecida como primeira do estado, já que ela era a primeira nacional. E primeiro dos municípios ficou o município de Três Lagoas. Então está aqui, primeiro lugar de estado, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, recebendo aqui a premiação das mãos do MS Competitivo do estado de Mato Grosso do Sul. E a iniciativa de melhoria da Graer também foi implantado pelo João Francisco Arcoverde Lopes, a validação do programa MS de Integridade. Isso aqui é o relatório de validação, que também é um programa que trabalha integrado com Gestão Pública Gov, é uma iniciativa do Estado, onde você tem iniciativa do governo federal, com iniciativa do Estado, a integração de política pública para garantir sustentabilidade. É uma outra questão também, é um relatório de 40 páginas, todos aí da Graer tem que estar lendo esse relatório, integralizando as informações, trabalhando junto com Gestão Pública Gov. Eu tenho certeza que essas duas políticas públicas trabalhando em conjunto tem tudo para melhorar os indicadores de gestão de convênio da Graer. Mas é preciso colocar em prática essas iniciativas que já começaram. Só é preciso dar andamento. Aqui está os principais eixos, né, que foram trabalhados no PMSI, do conteúdo propositivo, né, e que era facilitar a comunicação, evitar formalismos, orientar o entendimento, apresentar o resumo do relatório de validação e alinhamentos e compromissos. Okay? Conteúdo não espelhado em situações ocorridas ou casos concretos. Foi todo ele discutido por toda essa equipe técnica da Graer, falando dos riscos, falando da mitigação de riscos, segurança para o gestor público. Aqui está toda a estrutura, enfim. Tem que resgatar esse programa juntamente com Gestão Pública Gov e trabalhar os dois integrados. Eu tenho certeza que a melhoria da gestão e dos indicadores da gestão de convênio com certeza vão aparecer, não tenho dúvida disso. Aqui está a integração das duas, né? Garantida a efetividade da gestão pública Gov e programa MS de integridade, política pública federal e estadual. Novamente aqui o primeiro passo, que vocês quiserem aí dar o acesso no Transfere Gov, né? E nas transferências discricionárias e legais, aqui é o segundo passo. O acesso é livre, né?
não precisa login e senha. Login e senha só para quem vai operar o sistema, mas o acesso livre é para todo indivíduo da sociedade, inclusive os técnicos. E aqui você tem os convênios, né, os pré-convênios. Você acessa aqui por CNPJ, você colocando aqui o CNPJ da Agraer, você tem na procura todos os convênios que foram formalizados desde 2008. Foram 71 convênios. E você tem aqui também no acesso livre, acesso a todos os convênios. São cases de sucesso que a própria Agraer tem dentro do seu acervo, que é um aprendizado fantástico, um autoaprendizado de todos os técnicos e de todas as pessoas que precisam de experiências e cases de sucesso na agricultura familiar. Aqui na Agraer é um celeiro deles. Então aqui você tem, em junho de 2024, a Agraer tem 21 convênios em execução, rodando aí um valor global de 155 milhões, e ainda tem alguma coisa para investir de 34 milhões, mas são convênios que estão agora em execução na Agraer. Então um trabalho muito brilhante, né? Que é trabalhado aí pela Agraer. Tem algumas situações específicas de convênios ainda antigos que precisam ser executados, tem alguns que foram prestado conta, aparece concluída e não aprovada, mas a gente sabe que prestação de conta concluída também são prestações aprovadas. É interessante mudar esse status, mas são pequenos ajustes que a equipe técnica da Agraer poderá fazer e com certeza mudar aquele extrato da amostragem do nosso IDETRU, da gestão de convênios da Agraer. Então a gente vê que alguns ajustes podem melhorar muito. Então aqui tem as amostragens que interferem na avaliação da gestão. Eu fiz esse acesso em 25 de junho de 2026 e aqui eu detalho em cada slide desse, né, os últimos movimentos, quando é que aconteceu, se o último movimento faz muito tempo é porque o convênio está parado. Tem convênio em execução desde 2010 que precisa ser revisto, né? E alguns convênios que já estão atualizados, outros que já foram recuperados, estão em andamento. Então você tem aqui várias leituras que é preciso debruçar em cada um e saber exatamente como é que está a situação. Tem convênios às vezes que não compensa mais investir no convênio. Às vezes é melhor cancelar, devolver lá o saldo em conta, do que você ficar com o seu indicador de avaliação prejudicado, porque os convênios não andam e às vezes não compensa mais para o Estado, não compensa mais para a Agraer. Então é preciso também avaliar a pertinência de cada convênio desse. Olha aqui os detalhes, né? Essa palestra vai ficar aí com vocês para que vocês possam estar olhando, mas também cada um de vocês pode estar observando e acompanhando no próprio Transferigov se está vendo alguma pendência, algum problema, se tem alguma prestação de conta atrasada, se existe alguma oportunidade de captação de recursos. Eu vejo que essa palestra ela é muito mais a título de conscientização, de sensibilização, mostrar caminhos para vocês pertinentes, que são interessantes, e depois qualquer passo específico de capacitação, a Escola Gov também está à disposição. A Escola de Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, depois dessa palestra que desencadeia toda a importância de trabalhar na captação de novos recursos, trabalhar na necessidade de especializar os técnicos no setor. Então, de acordo com as áreas específicas, procurem a professora Silvana na Escola Gov para definir quais os próximos passos das capacitações que é preciso fazer nas áreas específicas aí da Agraer. Uma outra coisa, levantar todas as demandas por temáticas, para se criar um portfólio de demanda, principalmente para as emendas parlamentares, encaminhar para a Secretaria de Governo. Uma vez encaminhado, pode ser negociado também com o governador do estado, Eduardo Rídio, para que eles possam levar até o conhecimento dos nossos parlamentares e começar a captar recursos de acordo com as necessidades e prioridades de cada secretaria e também, obviamente, da Agraer. Aqui fica uma dica, né? Uma proposta que vocês possam estar amadurecendo e pensando e colocar também aí em prática. Não basta captar novos recursos, apenas a boa gestão possibilita as entregas para a sociedade. Isso aqui é a mensagem final. Aqui está as redes sociais da Escola Gov, se vocês quiserem fazer lá uma pesquisa geral, estão aí à disposição. No mais, eu quero agradecer a atenção de todos vocês, um grande abraço.
Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. E lembrando que a transformação começa pela maneira de ver o mundo. Obrigado a todos, do professor Moretti.